A comissária de bordo se recusa a pedir desculpas a uma mulher negra e 5 minutos depois é demitida pelo CEO da companhia aérea. Em um voo aparentemente comum, um único momento de injustiça desencadeou uma cadeia de eventos que ninguém a bordo poderia ter previsto. Uma mulher negra, calma e inabalável, viu-se no centro de uma tempestade silenciosa, uma tempestade que levaria a um confronto com a autoridade máxima da companhia aérea. O que aconteceu em seguida deixou uma cabine inteira atônita e provocou ondas de choque na própria base da empresa. Antes de começarmos, de onde você está assistindo hoje? Diga-nos nos comentários se você gosta de histórias inspiradoras de resiliência e justiça. Não se esqueça de clicar no botão curtir, compartilhar este vídeo e se inscrever para receber mais histórias incríveis. Seu apoio nos ajuda a compartilhar essas histórias impactantes com um número ainda maior de pessoas. Agora vamos ao que interessa. A luz do sol do início da manhã entrava pelas altas janelas de vidro do terminal de ônibus do aeroporto, pintando o piso polido com listras douradas. Aisha Harris caminhava rapidamente em direção ao portão 14, com sua bagagem de mão de couro pendurada em um dos ombros e uma xícara de café na mão. Ela havia chegado cedo, como sempre fazia, apreciando a calma do aeroporto antes que o caos do dia se desenrolasse. Seu blazer elegante e sua calça sob medida, combinados com um cachecol de seda, falavam de uma mulher que valorizava tanto o profissionalismo quanto a elegância. No entanto, apesar de sua aparência polida, ela não pôde deixar de notar os olhares de lado que recebia ao passar pelo terminal. Aisha estava acostumada com isso. Os segundos olhares sutis, os breves lampejos de confusão ou julgamento. Às vezes, era a maneira como as pessoas hesitavam antes de responder às suas perguntas. Outras vezes, a maneira como elas instintivamente agarravam seus pertences com mais força quando ela passava. Ela já havia dominado a arte de ignorar essas coisas há muito tempo, mas havia momentos em que a dor permanecia. Hoje, no entanto, ela se recusou-se a deixar que qualquer coisa arruinasse seu humor. Ela tinha uma importante reunião de negócios no exterior e sua apresentação estava impecável. O voo prometia algumas horas de preparação tranquila e ela estava determinada a aproveitá-las ao máximo. Ao se aproximar do portão de embarque, ela se deparou com a habitual cacofonia de anúncios, chamadas de embarque e o zumbido das conversas. A fila para os passageiros da primeira classe era mais curta do que as outras, como esperado, e ela entrou nela sem hesitar. À sua frente estavam um homem em um terno elegante com uma pasta de grife e uma mulher de meia-idade segurando uma bolsa de luxo. Atrás dela, um casal de idosos murmurava em voz baixa, com seus blusões combinando, revelando seus planos de viagem de lazer. Quando Aisha chegou à frente da fila, ela entregou seu cartão de embarque ao agente do portão, um jovem com um sorriso excessivamente ensaiado. "Bom dia, senhora." Ele a cumprimentou, examinando o cartão por uma fração de segundo. Seu sorriso vacilou. Seus olhos se voltaram para a passagem novamente, como se quisesse verificar o que tinha acabado de ver. Ele se recuperou rapidamente, entregando a passagem de volta para ela com uma educação um pouco forçada. "Aproveite seu voo." Aisha lhe deu um pequeno sorriso e desceu a ponte de comando, com os saltos dos sapatos batendo suavemente no piso de metal. O cheiro do ar do avião, levemente metálico, um pouco frio demais, a atingiu quando ela subiu a bordo. "Bem-vinda a bordo, senhora", disse a comissária de bordo que estava na porta. Seu tom era cortês, mas seus olhos se voltaram para a bagagem de mão de Aisha com uma leve desaprovação. Aisha sentiu o peso do olhar, mas não deixou que isso a detivesse. Ela acenou educadamente com a cabeça e se dirigiu ao seu assento. Seu assento era o 3A, um assento na janela da cabine da primeira classe. Ao colocar sua mala no compartimento superior, Aisha sentiu uma leve pontada de desconforto. 2 fileiras à frente, uma mulher de 30 e poucos anos, vestida com o uniforme da companhia aérea, estava conversando com outra comissária de bordo. Aisha captou trechos da conversa, algo sobre drinks antes da partida, mas não foram as palavras que chamaram sua atenção.
foi a maneira como a mulher olhou em sua direção. Foi algo passageiro, mas o olhar carregava um leve ar de ceticismo. Aisha se sentou, colocando a bagagem de mão embaixo do assento à sua frente e colocando cuidadosamente o cachecol sobre o braço da poltrona. Ela olhou pela janela, observando a equipe de terra se apressar em suas tarefas. Os minutos se passaram e a cabine se encheu com o zumbido baixo dos passageiros embarcando. Um homem em um terno de negócios sentou-se à sua frente, já absorto em seu tablet. Uma jovem com um vestido de verão brilhante sentou-se na diagonal atrás de Aisha, mexendo em seu telefone. Os comissários de bordo se movimentavam pelos corredores, oferecendo bebidas antes do embarque aos passageiros da primeira classe. Aisha observou enquanto elas serviam taças de champanhe, colocavam-nas delicadamente em guardanapos e sorriam calorosamente para quem as recebia. Ela esperou pacientemente, sabendo que eles viriam até ela em breve, mas isso não aconteceu. Os minutos se passaram e Aisha percebeu que, embora todos os outros passageiros tivessem sido atendidos, ninguém havia se aproximado de sua fileira. Ela olhou para o corredor, avistando a mesma mulher de antes, a mesma que havia olhado para ela quando embarcou. A mulher, cujo crachá dizia Lisa Cooper, parecia estar deliberadamente evitando contato com Aisha enquanto passava de um passageiro para o outro. Aisha decidiu dar a ela o benefício da dúvida. Talvez fosse um descuido. Ela pressionou o botão de chamada, um som suave cortando a conversa silenciosa da cabine. Um momento depois, Lisa apareceu, com uma expressão rígida e profissional. "Sim, senhora", perguntou ela com um tom cortado. "Bom dia", disse Aisha, mantendo a voz calma e uniforme. "Posso lhe pedir um pouco de água?" Lisa olhou para as taças de champanhe intocadas nas bandejas dos outros passageiros antes de voltar para Aisha. Seus lábios se comprimiram em uma linha fina. "Estaremos servindo as bebidas em breve", disse ela de forma concisa. Sem esperar por uma resposta, ela se virou e foi embora. Aisha piscou os olhos, com a compostura momentaneamente abalada. A resposta tinha sido desnecessariamente desdenhosa, mas ela preferiu deixar para lá. Recostou-se em seu assento e respirou fundo. Talvez Lisa estivesse simplesmente tendo um dia ruim. A partida do voo atrasou um pouco devido às condições climáticas, e a voz do capitão veio pelo intercomunicador para fornecer uma atualização. Enquanto esperava, Aisha notou que Lisa estava perto da cozinha com outro comissário de bordo, um homem alto cujo crachá dizia Jeff Wallace. Eles estavam falando em voz baixa, mas seus olhares ocasionais para ela diziam muito. Aisha fingiu não notar. Ela abriu o laptop e começou a revisar sua apresentação, determinada a se concentrar no trabalho. Ainda assim, a sensação incômoda persistia. Não era a primeira vez que ela era tratada com desconfiança ou condescendência, e provavelmente não seria a última, mas havia algo no comportamento de Lisa que parecia particularmente incisivo, como se não se tratasse apenas do pedido de água de Aisha. Era sobre sua presença na primeira classe, sua própria existência em um espaço ao qual Lisa achava que ela não pertencia. Por enquanto, Aisha resolveu ser paciente, mas ela sabia que a paciência tinha seus limites. O som suave do sinal do cinto de segurança sendo desligado reverberou pela cabine, sinalizando que o avião havia atingido a altitude de cruzeiro. Aisha fechou o laptop com cuidado, decidindo fazer uma pausa no trabalho. Do lado de fora da janela, as nuvens passavam como um vasto mar branco, sereno e imperturbável. Mas a serenidade do lado de fora contrastava com a tensão que ela sentia dentro da cabine. Ela olhou ao redor da seção da primeira classe. O homem do outro lado do corredor estava bebendo champanhe, absorto em um relatório financeiro em seu tablet. A mulher atrás dela ajustava os fones de ouvido, claramente se acomodando para tirar um cochilo. Era um mundo de luxo tranquilo, onde todas as necessidades deveriam ser antecipadas e atendidas, mas Aisha se sentia como uma intrusa nesse espaço cuidadosamente selecionado. A voz de Lisa se espalhou pela cabine enquanto ela conversava com outro passageiro perto da frente. Seu tom era caloroso e profissional,
um contraste gritante com a resposta curta que ela havia dado a Aisha mais cedo. Aisha não pôde deixar de se perguntar: será que fui eu? Será que fiz algo errado? Mas no fundo, ela sabia a resposta. Ela não tinha feito nada de errado. À medida que o carrinho de serviço se aproximava, Lisa e Jeff percorriam os corredores. Lisa distribuiu os cardápios do almoço com um sorriso brilhante e ensaiado, parando brevemente em cada fileira para trocar gentilezas. Quando ela chegou à fila AA, no entanto, o sorriso desapareceu como uma sombra que se retira da luz. Aqui está o cardápio, disse Lisa, com um tom neutro e os olhos evitando os de Aisha. Ela colocou o cardápio na mesa da bandeja de Aisha com uma notável falta de cuidado, a borda do cardápio roçando na mão de Aisha. Não houve pedido de desculpas. Lisa seguiu em frente, sem esperar para ver se Aisha precisava de mais alguma coisa. Aisha pegou o cardápio e o examinou sem muito interesse. Ela não estava particularmente com fome, mas o gesto era difícil de ignorar. Ela olhou para cima bem a tempo de ver Lisa na fileira ao lado, rindo de uma piada feita pelo homem de terno do outro lado do corredor. Seu comportamento era leve e agradável, um forte contraste com a frieza que ela demonstrara a Aisha momentos atrás. Os pedidos de almoço foram feitos fileira por fileira. Quando Lisa voltou para Aisha, com a caneta sobre o bloco de anotações, havia uma leve hesitação em sua postura, como se ela estivesse se preparando. "O que deseja, senhora?" perguntou ela, com a voz desprovida de calor. Aisha olhou para ela, mantendo o tom calmo. "Quero o salmão grelhado, por favor." Lisa anotou o pedido rapidamente e se afastou sem dar atenção. A interação foi tão superficial que pareceu transacional, desprovida da cortesia que Aisha tinha visto em outros passageiros. O homem do outro lado do corredor recebeu um jovial: "Excelente escolha, senhor", quando pediu o mesmo prato. Aisha sentiu o desequilíbrio como um peso pressionando seu peito. Não eram as palavras, era o tom, a falta de cuidado, a maneira sutil, porém deliberada, com que Lisa a fazia se sentir indesejada. Não se tratava de atos evidentes de discriminação, do tipo que virava manchete ou se tornava viral. Eram mais silenciosos, insidiosos, 1000 pequenos cortes que não sangravam, mas deixavam sua marca mesmo assim. Quando o serviço de refeições começou, Aisha ficou sentada em silêncio enquanto Lisa colocava sua bandeja na mesa com uma precisão mecânica, sem sequer olhar para ela. Os utensílios estavam levemente desalinhados. O guardanapo estava dobrado ao acaso em um dos lados. Era um pequeno detalhe, mas depois de todo o resto, parecia intencional. Lisa seguiu em frente, com sua risada borbulhando novamente enquanto conversava com o homem 2 fileiras à frente. Aisha inalou profundamente, tentando se estabilizar. Ela não era do tipo que buscava confrontos, mas havia limites. Ela decidiu que não poderia deixar isso continuar. Ela apertou o botão de chamada. Lisa chegou momentos depois, sua expressão revelando um pouco de irritação. "Sim?" perguntou ela de pé, rígida, com as mãos entrelaçadas à sua frente. Aisha manteve seu tom comedido. "Há alguma razão para eu estar sendo tratada de forma diferente dos outros passageiros?" Lisa piscou, sua máscara profissional caindo ligeiramente. "Desculpe-me. Tenho observado como você interage com todos os outros passageiros nesta cabine", continuou Aisha com o olhar firme. "A cordialidade, os sorrisos, o cuidado. Só estou curiosa para saber por que isso não se estendeu a mim." Os olhos de Lisa percorreram a cabine, claramente ciente de que outros passageiros poderiam ouvir. "Eu lhe asseguro, senhora, que estou tratando todos da mesma forma." O olhar de Aisha estava firme, inabalável. "Não acho que você esteja nem por um momento." A tensão era palpável. Lisa endireitou a postura, seu tom ficou mais defensivo. "Não sei o que está insinuando, mas estou apenas fazendo meu trabalho. Então sugiro que o faça melhor", disse Aisha com firmeza, sua voz inabalável. "Porque isso não parece profissionalismo, parece pessoal." O maxilar de Lisa se contraiu. Ela olhou em volta novamente, como se estivesse procurando apoio,
E com certeza, Jeff apareceu um momento depois. Ele apareceu ao lado dela, sua presença era mais intimidadora do que tranquilizadora. "Há algum problema aqui?" Jeff perguntou, sua voz calma, mas com um toque de autoridade. "Não há problema", disse Aisha, sentando-se novamente em seu lugar. "Eu estava apenas apontando as inconsistências em seu serviço, mas parece que você está mais interessado em ignorar minhas preocupações do que em resolvê-las." A expressão de Jeff se endureceu. "Senhora, se estiver insatisfeita com nosso serviço, pode fazer uma reclamação após o voo." Os lábios de Aisha se comprimiram em uma linha fina. Ela já havia lidado com homens como Jeff antes. Homens que acreditavam que sua autoridade era absoluta, que achavam que sua palavra encerrava qualquer discussão. Mas Aisha havia aprendido há muito tempo que o silêncio diante da injustiça era cumplicidade. "Acho que farei isso", disse ela, com a voz firme. "Mas, enquanto isso, espero ser tratada com o mesmo respeito que todos os outros neste avião." Lisa e Jeff trocaram um olhar antes de se retirarem pelo corredor. Aisha os observou partir, com o pulso firme, mas com a determinação mais forte do que nunca. Ela sabia que isso ainda não havia terminado, e ela também não. O zumbido dos motores do avião enchia a cabine. Constante e implacável, um pano de fundo para a atenção latente na fileira de Aisha. Ela tomou um gole de água do pequeno copo de plástico em sua bandeja, com os dedos firmes, apesar da tempestade silenciosa que se formava dentro dela. A interação com Lisa e Jeff se repetiu em sua mente, não em um ciclo de arrependimento, mas como um foco mais aguçado no que acabara de acontecer. Eles tentaram dispensá-la, minimizar sua presença, mas ela se manteve firme. "Ótimo", pensou ela. "Eles precisam saber que não serei ignorada." Do outro lado do corredor, um passageiro, um homem de 40 e poucos anos com cabelos cor de sal e pimenta, olhou para Aisha com um ar de curiosidade. Ele tinha ouvido a breve conversa e fez um aceno sutil de apoio quando seus olhos se encontraram. Era algo pequeno, mas significava alguma coisa. Aisha retribuiu com um leve sorriso antes de voltar sua atenção para a janela. As nuvens se estendiam infinitamente sob o avião, um vasto cobertor que parecia ao mesmo tempo próximo e intocável. Aisha sempre encontrava conforto nessa vista. Ela se lembrava das possibilidades, da vastidão do mundo além dos preconceitos mesquinhos e das mentes pequenas. Mas hoje, as nuvens pareciam distantes, como uma paz que ela não conseguia alcançar. A tripulação da cabine retomou suas funções, embora Aisha tenha notado que Lisa e Jeff estavam se afastando de sua fileira. Outra comissária de bordo, mais jovem e aparentemente menos envolvida no incidente anterior, aproximou-se para limpar sua bandeja. As mãos da jovem tremiam levemente quando ela pegou o prato de Aisha, e seus olhos brilhavam com algo que parecia ser culpa. "Espero que tudo tenha sido do seu agrado", disse ela suavemente, com a voz quase inaudível por causa do zumbido dos motores. Aisha olhou para cima, estudando seu rosto. Não havia malícia ali, apenas inquietação. "Obrigada", disse Aisha, com um tom gentil, mas firme. "A comida estava ótima." A atendente acenou rapidamente com a cabeça e saiu correndo, deixando Aisha imaginando o quanto da tensão o resto da tripulação havia absorvido. Era evidente que a dinâmica da cabine da primeira classe havia mudado. Os passageiros estavam mais quietos, suas conversas estavam silenciosas, como se todos estivessem esperando o próximo momento. Aisha decidiu que não iria esperar que eles viessem até ela. Ela se inclinou para frente, pegou o celular na bolsa e abriu seus contatos. Rolando rapidamente a tela, encontrou o nome que precisava: Samuel Harris. Seu marido não era apenas seu maior apoiador. Ele também era um dos membros sênior do conselho da companhia aérea, um homem cuja influência tinha peso onde mais importava. Mas Aisha não estava pedindo que ele resolvesse as coisas. Não se tratava de usar suas conexões para exigir retribuição. Era uma questão de responsabilidade. A ligação caiu depois de 2 toques. "Oi, querida." A voz calorosa de Samuel a cumprimentou.
Como está sendo o voo? Aisha sorriu levemente ao ouvir a voz dele. É interessante, disse ela, mantendo o tom leve por enquanto. Estou ligando porque preciso de uma ajudinha. O tom de Samuel mudou imediatamente, tornando-se mais concentrado. O que aconteceu? Aisha lhe fez um relato conciso dos eventos até então. O comportamento desdenhoso, a recusa em abordar suas preocupações, o racismo não dito, mas inegável, que permeava cada interação. Ela falou com calma, sem enfeites, deixando os fatos falarem por si mesmos. Houve uma longa pausa do outro lado da linha. Quando Samuel finalmente falou, sua voz era comedida, mas com uma raiva silenciosa. Eu cuido disso. Não, interveio Aisha com firmeza. Não quero que você resolva isso por mim. Só preciso que você faça uma coisa. O que é isso? Perguntou ele. Entre em contato com Raymond Carter, disse ela. Acho que ele vai querer saber sobre isso. Só o nome já tinha peso. Raymond Carter, o CEO da companhia aérea, era conhecido por sua abordagem prática e por sua insistência em manter a reputação de excelência da empresa. Ele não era um homem que tolerava incompetência ou discriminação. Samuel entendeu imediatamente. Vou ligar para ele. Você está bem? Estou bem, Aisha lhe garantiu. Só quero que isso seja tratado da maneira correta. Entendido, disse Samuel. Eu cuidarei disso a partir daqui. Concentre-se apenas em relaxar, está bem? Aisha sorriu levemente, com o coração se elevando um pouco. Obrigada, Sam. Eles encerraram a ligação e Aisha se recostou em seu assento. Ela sentiu uma sensação de calma tomar conta dela. Não porque a situação estivesse resolvida, mas porque ela havia assumido o controle. Ela não estava esperando por um pedido de desculpas que nunca viria. Ela estava se certificando de que as pessoas certas soubessem o que havia acontecido. Várias fileiras atrás dela, sem que Aisha soubesse, um homem estava sentado em silêncio, observando toda a cabine. Seu assento na classe econômica não tinha nada de especial, e ele se misturava facilmente aos outros passageiros. Vestido com um blazer casual e calça jeans, ele se parecia com qualquer outro viajante. Mas esse não era um passageiro comum. Raymond Carter estava nesse voo. O CEO costumava viajar incógnito, escolhendo voos aleatórios para observar as operações de sua empresa, sem o filtro de visitas pré-agendadas ou apresentações ensaiadas. Ele acreditava que isso lhe dava uma visão mais clara de como seus funcionários realmente eram quando achavam que ninguém importante estava observando. E hoje, ele havia testemunhado tudo. Raymond havia notado Aisha no momento em que ela embarcou. Sua postura e confiança se destacaram, assim como a sutil mudança na atmosfera ao seu redor. Ele viu os olhares frios de Lisa, a postura desdenhosa de Jeff e a maneira como os outros passageiros perceberam a tensão. Raymond era um homem que gostava de detalhes, e os detalhes que ele tinha visto hoje mostravam um quadro preocupante. Seu telefone vibrou no bolso. Ele o puxou e suas sobrancelhas se ergueram ligeiramente quando viu o nome de Samuel Harris na tela. Os dois homens haviam trabalhado juntos em vários projetos, e Raymond respeitava profundamente a integridade de Samuel. Raymond! A voz de Samuel veio através da linha. Precisamos conversar. Raymond ouviu enquanto Samuel contava a experiência de Aisha, sua expressão escurecendo a cada palavra. Quando a ligação terminou, Raymond já estava decidido. Ele já tinha visto o suficiente. Era hora de intervir. A cabine estava se acomodando em uma calma enganosa enquanto os comissários de bordo terminavam o serviço de almoço. Aisha recostou-se em seu assento com os pensamentos acelerados, apesar da fachada serena que apresentava. O telefonema com Samuel havia fortalecido sua determinação, mas também a deixou esperando, aguardando o próximo passo, esperando que a situação se desenrolasse da maneira que ela sabia que inevitavelmente aconteceria. Lisa e Jeff estavam evitando sua fileira agora, seus movimentos cuidadosamente calculados para permanecerem em suas zonas seguras, as fileiras onde eram bem-vindos, elogiados e intocados pelo conflito. No entanto, Aisha ainda podia sentir a presença deles,
um peso palpável no ar, como se a tensão entre eles permanecesse como um fio invisível esticado. Pelo canto do olho, Aisha notou Lisa perto da cozinha, encostada no balcão, falando em voz baixa com Jeff. A linguagem corporal dos dois os traía. Olhares furtivos em direção ao assento de Aisha, gestos rápidos e nervosos. Os braços de Lisa estavam cruzados sobre o peito, enquanto Jeff estava de pé com as mãos nos quadris, acenando com a cabeça para o que Lisa estava dizendo. O murmúrio da conversa deles foi abafado pelo zumbido baixo dos motores, mas Aisha não precisava ouvir as palavras para saber o tom. Ela já tinha visto isso acontecer antes. Os sussurros, a postura defensiva, as justificativas sendo construídas tijolo por tijolo. Era a arquitetura da negação. Enquanto isso, na classe econômica, Raymond Carter sentou-se calmamente em seu assento no corredor. Seu comportamento era despretensioso, mas seus olhos afiados não deixavam passar nada. Ele observava Lisa e Jeff, concentrando-se no comportamento deles. Ele já havia observado o suficiente para sentir um nó de decepção apertando seu peito. Esse não era apenas um serviço ruim. Era direcionado, deliberado e profundamente antiprofissional. Raymond havia passado anos transformando sua companhia aérea em uma marca sinônimo de excelência. Seu sucesso não era medido apenas pelas margens de lucro, mas pela confiança de seus passageiros, a reputação que ele havia cultivado por meio da consistência e do cuidado. E agora, ele estava vendo 2 de seus funcionários destruírem essa confiança em tempo real. Ele bateu levemente com os dedos no braço da poltrona, sua mente planejando metodicamente os próximos passos. Ele não gostava de confrontos públicos, mas essa situação exigia ação imediata. Ele podia sentir os olhares dos passageiros ao seu redor, as mudanças sutis em suas posturas ao perceberem a tensão que emanava da primeira classe. O olhar de Aisha se voltou para o corredor quando Lisa finalmente saiu da cozinha, com seus movimentos rápidos e decididos. A comissária de bordo se portava com uma aparência de confiança que Aisha podia ver através dela. Lisa parou na fileira diretamente em frente à de Aisha, sorrindo calorosamente para os passageiros enquanto verificava suas necessidades. Era uma encenação, Aisha percebeu. Lisa estava se apresentando para o resto da cabine, criando uma imagem de si mesma como a profissional atenciosa. Mas as rachaduras em sua fachada eram evidentes. Seus movimentos eram um pouco rígidos demais. Seus sorrisos eram um pouco forçados demais. Lisa estava abalada. Aisha decidiu. Ela não ia facilitar as coisas para ela. Quando Lisa finalmente se aproximou de sua fileira, Aisha se endireitou ligeiramente em seu assento, com uma expressão calma, mas inflexível. Lisa hesitou por um breve momento antes de falar. "Precisa de mais alguma coisa, senhora?" perguntou ela, com um tom cuidadosamente neutro. Aisha olhou para ela, com uma voz suave, mas firme. "Eu precisei de muitas coisas nesse voo, Lisa. Respeito é uma delas." As palavras ficaram suspensas no ar, nítidas e implacáveis. Aisha não levantou a voz. Ela não precisava. O peso de sua declaração fez todo o trabalho. Lisa piscou momentaneamente, pega de surpresa. Ela se recuperou rapidamente e sua máscara profissional voltou ao lugar. "Eu lhe asseguro, senhora, que fiz o possível para oferecer o mesmo nível de serviço a todos os passageiros." Aisha inclinou a cabeça levemente, com os olhos se estreitando. "Então, talvez seu melhor precise ser melhorado." Houve uma leve ondulação de movimento na cabine quando os passageiros próximos se mexeram em seus assentos, sutilmente sintonizando a conversa. As bochechas de Lisa se ruborizaram levemente, sua compostura cedeu sob o peso do escrutínio. "É claro", disse Lisa com rigidez, a voz cortada. "Se houver algo específico que você queira, ficarei feliz em ajudar." Aisha não respondeu imediatamente. Ela deixou que o silêncio se estendesse, deixou que Lisa sentisse o desconforto dele. Então, com uma calma deliberada, ela disse: "Gostaria que você pensasse em como me tratou, não apenas agora, mas desde que embarquei neste avião.
E depois gostaria que você se perguntasse se esse é o tipo de pessoa que você quer ser. As palavras aterrissaram como uma pedra em águas paradas, causando ondulações na cabine da primeira classe. Os olhos de Lisa piscaram brevemente. Sua mandíbula se contraiu enquanto ela lutava para manter a compostura. Sem dizer mais nada, ela se virou e foi embora, com uma postura rígida e passos apressados. Aisha exalou lentamente, com as mãos apoiadas levemente nos apoios de braço. Ela não estava mais procurando um pedido de desculpas. Já havia passado dessa fase. Tratava-se de algo maior. Algo que Lisa e Jeff provavelmente não conseguiriam compreender. Não se tratava apenas da dignidade de Aisha. Tratava-se do princípio. Tratava-se de responsabilidade. De volta à classe econômica, Raymond Carter recostou-se em seu assento, com os braços cruzados sobre o peito. Ele havia assistido a toda a conversa, e seu respeito por Aisha crescia a cada momento. Ela não havia gritado, exigido ou causado uma cena. Ela manteve sua posição com graça e força, forçando Lisa a confrontar suas próprias ações sem nunca levantar a voz. Raymond olhou para o relógio. Estava na hora. O botão de chamada acima de seu assento se iluminou com um toque suave. Momentos depois, uma comissária de bordo apareceu, com uma expressão educada, mas curiosa. "Como posso ajudá-lo, senhor?" perguntou ela. Raymond sorriu levemente, com um tom uniforme. "Por favor, informe a tripulação da cabine que eu gostaria de falar com o comissário de bordo sênior imediatamente." A mulher piscou, surpresa, mas rapidamente assentiu. "É claro, senhor. Eu os avisarei imediatamente." Enquanto ela se apressava em direção à frente do avião, Raymond ajustou o cinto de segurança e se preparou. O tempo de observação havia acabado. Era hora de agir. A atmosfera na cabine da primeira classe havia se transformado em algo não dito, mas palpável. Os passageiros trocavam olhares sutis, com a curiosidade aguçada pela tensão que ninguém conseguia ignorar. Aisha permaneceu em seu assento, com a postura ereta, mas relaxada, exalando uma autoridade tranquila. O confronto com Lisa não a deixou abalada. Em vez disso, aumentou sua concentração. Ela podia sentir os olhos dos outros sobre ela, alguns simpáticos, outros apenas curiosos. Ela ignorou todos eles. Seu olhar voltou para a janela, a extensão infinita de nuvens abaixo, oferecendo um alívio momentâneo da energia carregada da cabine. Mas o alívio foi breve. Seus pensamentos, assim como o zumbido fraco dos motores, eram constantes e implacáveis. Ela se perguntou o que Lisa e Jeff estariam discutindo agora, que desculpas poderiam estar formulando para se defenderem do que eles provavelmente viam como pequenos inconvenientes. Mas isso não é um incômodo menor, pensou Aisha. Nunca é. Perto da cozinha, Lisa e Jeff se amontoaram novamente, com suas vozes quase inaudíveis por causa do ruído ambiente do avião. A compostura de Lisa estava se desgastando nas bordas. Suas mãos tremulavam enquanto ela falava. "Isso é ridículo", ela murmurou. "Não tenho sido nada além de profissional." Jeff franziu a testa, com os braços cruzados sobre o peito. "Você foi profissional o suficiente", disse ele, embora seu tom não tivesse convicção. "Mas talvez seja melhor se afastar pelo resto do voo." Os lábios de Lisa se fecharam em uma linha fina. "Ela está sendo sensível demais. Eu não fiz nada de errado." Jeff não respondeu imediatamente. Seu olhar se desviou para a cabine da primeira classe, onde Aisha estava sentada com uma quietude quase majestosa. Foi essa quietude que o enervou. Essa calma inabalável que sugeria que ela não era alguém a ser subestimado. "Você deveria deixar isso para lá", disse ele finalmente. "A última coisa que precisamos é de mais atenção para isso." Lisa abriu a boca para argumentar, mas parou quando viu a comissária de bordo Júnior se aproximando. A expressão da mulher mais jovem era uma mistura de hesitação e urgência, com as mãos segurando um bloco de anotações firmemente junto ao peito. "O que foi?" Jeff perguntou, com um tom brusco. "O passageiro do 23C", começou ela, com a voz um pouco trêmula.
Ele está pedindo para falar com o comissário de bordo sênior imediatamente. A sobrancelha de Lisa se franziu. 23C? Quem é esse? A atendente júnior olhou nervosamente para a seção econômica. Eu acho que ele é alguém importante, disse ela. Seu nome é Raymond Carter. As palavras caíram como um trovão. Lisa e Jeff trocaram um olhar atônito, e a cor do rosto de Lisa se esvaiu. Raymond Carter? Lisa repetiu, sua voz mal passando de um sussurro. A mandíbula de Jeff se contraiu. O CEO. Na primeira classe, Aisha percebeu a mudança imediatamente. Os murmúrios da cozinha pararam, substituídos por um silêncio quase assustador. Lisa emergiu momentos depois, com uma expressão cuidadosamente neutra, mas seus movimentos denunciavam sua inquietação. Ela se dirigiu para a classe econômica, com passos mais rápidos do que o normal, seu comportamento polido visivelmente tenso. O olhar de Aisha a seguiu, com um lampejo de curiosidade. Ela não tinha certeza do que havia motivado a partida repentina de Lisa, mas a mudança de energia era inegável. Algo estava acontecendo. Lisa chegou ao assento 23C, com o coração batendo no peito. Raymond Carter estava sentado ali, com uma postura relaxada, mas com uma presença imponente. Ele olhou para cima quando ela se aproximou, com uma expressão ilegível. Sr. Carter, Lisa disse, com a voz um pouco trêmula. Eu não sabia que você estava neste voo. Os lábios de Raymond se curvaram em um leve sorriso que não alcançou seus olhos. Esse é o objetivo, não é? Disse ele levemente. Gosto de observar sem os filtros que normalmente acompanham minha posição. Lisa engoliu com dificuldade, com as mãos bem fechadas à sua frente. Como posso ajudá-lo, senhor? Raymond se inclinou ligeiramente para a frente com o olhar firme. Você pode começar explicando o que está acontecendo na cabine da primeira classe. Lisa piscou os olhos, pega de surpresa. Eu não tenho certeza do que quer dizer, senhor. Raymond inclinou a cabeça, estudando-a. Você não tem certeza? O tom dele era calmo, quase de conversa, mas havia um toque que fez a pulsação de Lisa acelerar. Então, permita-me esclarecer. Eu estava observando, senhorita Cooper, desde o momento em que os passageiros embarcaram. Observei suas interações, seu tom, sua linguagem corporal e notei uma grande diferença na maneira como tratou um passageiro em particular. Lisa abriu a boca para responder, mas Raymond ergueu a mão, silenciando-a. Não estou interessado em desculpas, disse ele. O que eu quero saber é por que um passageiro de primeira classe, alguém que pagou por uma experiência premium, foi recebido com condescendência e hostilidade em vez de respeito. Na primeira classe, Aisha não estava ciente do confronto que se desenrolava na seção econômica. Ela notou, no entanto, que Jeff começou a andar pelo corredor, com sua agitação mal escondida. Seu habitual ar de autoridade havia sido substituído por algo mais próximo do desconforto, e Aisha não pôde deixar de se perguntar o que o havia abalado. A resposta veio alguns minutos depois, quando Lisa voltou, com o rosto pálido e os movimentos rígidos. Ela se dirigiu diretamente a Jeff, inclinando-se para sussurrar algo. O que quer que ela tenha dito fez com que os olhos de Jeff se arregalassem um pouco antes de sua expressão se endurecer. Precisamos consertar isso, murmurou Lisa agora. Jeff assentiu com relutância e, juntos, eles se dirigiram à fila de Aisha. Quando Lisa e Jeff chegaram, Aisha voltou sua atenção para eles com uma expressão calma, mas expectante. Ela podia ver a tensão em seus rostos, a polidez forçada em suas posturas. Senhorita Harris, começou Jeff, com a voz comedida. Gostaríamos de pedir desculpas pessoalmente se demos a impressão de que... Não preciso de uma impressão, Aisha interrompeu com o tom frio. O que eu vivenciei foi muito claro. Lisa estremeceu um pouco, mas se recuperou rapidamente. Lamentamos profundamente se houve algum mal-entendido, disse ela, com a voz um pouco trêmula. Nunca foi nossa intenção fazer com que você se sentisse desrespeitada, concluiu Aisha, com o olhar firme. É essa a palavra que você está procurando?
Lisa acenou com a cabeça sem jeito, sua máscara profissional caindo. Sim, pedimos desculpas sinceras. Antes que Aisha pudesse responder, uma nova voz entrou na conversa, suave e autoritária. As desculpas não têm sentido sem responsabilidade. Os três se viraram para ver Raymond Carter parado na beira da cabine da primeira classe. Sua presença foi como uma mudança repentina na gravidade, chamando a atenção de todos os passageiros próximos. Senhor Carter, gaguejou Jeff, dando um passo à frente. Fomos suficientes, disse Raymond, interrompendo-o com um aceno de mão. Seu olhar se voltou para Aisha e sua expressão se suavizou ligeiramente. Senhorita Harris, posso ter um momento do seu tempo? Aisha assentiu com a cabeça, com a curiosidade aguçada, mas com a compostura intacta. É claro. Raymond fez um gesto na direção da cozinha. Vamos conversar em particular. Quando Aisha se levantou, os olhos da cabine a seguiram. A tempestade silenciosa que ela carregava dentro de si agora se manifestava, e todos sabiam que algo grande estava prestes a acontecer. A estreita cozinha do avião era um mundo distante do conforto da cabine da primeira classe. Seu espaço apertado e o zumbido abafado pareciam quase sufocantes. Enquanto Aisha seguia Raymond Carter, ela observou o modo como ele se portava, calmo, deliberado, mas com um inconfundível ar de autoridade. Ele não precisava afirmar isso, sua presença fazia isso por ele. Quando chegaram à cozinha, Raymond fez um gesto em direção a um pequeno assento. Aisha hesitou por um momento, depois se sentou, dobrando as mãos cuidadosamente no colo. Ele permaneceu de pé, com seus olhos afiados examinando o rosto dela com uma mistura de curiosidade e respeito silencioso. Senhorita Harris, começou ele, com a voz baixa e ponderada. Deixe-me dizer primeiro que lhe devo um pedido pessoal de desculpas. Aisha inclinou ligeiramente a cabeça com o olhar firme. Pelo que exatamente? Pelo tratamento que você recebeu neste voo, disse ele sem hesitar. Eu estava observando desde o momento em que você embarcou. O que testemunhei não foi profissional, foi desrespeitoso e inaceitável. Suas palavras foram diretas, mas Aisha não respondeu imediatamente. Ela permitiu que o peso do pedido de desculpas dele ficasse no ar entre eles. Era raro alguém na posição dele assumir a responsabilidade tão abertamente, e ela queria avaliar a sinceridade dele. Agradeço o seu reconhecimento, disse ela finalmente com a voz calma, mas firme. Mas um pedido de desculpas não apaga o que aconteceu. Raymond assentiu com a cabeça, sua expressão séria. Você está absolutamente certa. Palavras por si só não significam nada sem ação, e eu pretendo garantir que essa ação seja tomada. O leve murmúrio de vozes os interrompeu, vindo da porta da cozinha. Aisha viu Lisa e Jeff pairando por perto, com uma linguagem corporal que misturava tensão e desconforto. As mãos de Lisa estavam bem fechadas à sua frente, enquanto Jeff estava com a mandíbula firme, com os olhos entre Aisha e Raymond. Raymond virou ligeiramente a cabeça, com o olhar fixo nos dois. Ele não os chamou para avançar, mas também não os dispensou. Em vez disso, dirigiu-se novamente a Aisha. Antes de dizer mais alguma coisa, gostaria de ouvir diretamente de você, disse ele. Conte-me com suas próprias palavras o que você vivenciou nesse voo. As sobrancelhas de Aisha se ergueram levemente, surpreendida pela disposição dele em ouvir. Ela parou um momento para organizar seus pensamentos antes de falar. Tudo começou no momento em que embarquei, começou ela com a voz firme. Os olhares, o tom, a linguagem corporal, ficou claro que eu não estava sendo tratada como os outros passageiros da primeira classe. No início, eu lhes dei o benefício da dúvida. Presumi que poderia ser um descuido ou talvez estivessem tendo um dia ruim. Ela fez uma pausa e seu olhar se voltou brevemente para Lisa e Jeff. Lisa se mexeu desconfortavelmente sob seu olhar, mas Aisha continuou sem se dirigir diretamente a ela. Mas não foi um descuido. Cada interação parecia calculada, fossem as respostas desdenhosas às minhas solicitações ou a falta de cuidado com o serviço deles. E quando finalmente me manifestei,
fui recebida com defensiva em vez de responsabilidade. Raymond ouviu atentamente. Sua expressão era ilegível. Quando ela terminou, ele deixou o silêncio se estender por um momento antes de acenar com a cabeça. Obrigado por compartilhar isso, disse ele. Sua compostura diante de tal tratamento é admirável, e seu relato só confirma o que observei. Ele voltou sua atenção para Lisa e Jeff, sua expressão endurecendo agora. Eu também gostaria de ouvir vocês. Expliquem seu comportamento. As bochechas de Lisa ficaram coradas, e ela hesitou antes de falar. Sr. Carter, eu não acho que isso seja tão sério quanto está parecendo. Eu estava simplesmente seguindo os procedimentos padrão e... Raymond levantou a mão, silenciando-a. Não se trata de procedimentos. Trata-se de profissionalismo e respeito. Algum desses aspectos estava presente em suas interações com a senhorita Harris? Lisa vacilou. Sua boca se abriu e fechou como se estivesse procurando as palavras certas. Jeff interveio, sua voz firme, mas cautelosa. Nunca tivemos a intenção de ser desrespeitosos, disse ele. Se a senhorita Harris se sentiu assim, então pedimos desculpas. Os olhos de Raymond se estreitaram. Vocês pedem desculpas se ela se sentiu desrespeitada? Seu tom agora era frio, com uma autoridade silenciosa. Isso não é um pedido de desculpas, é um desvio. Assuma a responsabilidade por suas ações. Aisha observou a conversa em silêncio, com uma expressão calma, mas resoluta. Ela não estava aqui para puni-los, mas também não permitiria que o comportamento deles fosse varrido para debaixo do tapete. Esses momentos de confronto, por mais desconfortáveis que fossem, eram importantes. Eles eram necessários. A voz de Raymond cortou seus pensamentos. Esta companhia aérea se orgulha de tratar todos os passageiros com dignidade e respeito. O que você demonstrou hoje é uma falha, não apenas de caráter, mas dos padrões que defendemos como empresa. O rosto de Lisa estava pálido agora. Sua compostura estava se desfazendo. Eu não queria... Mas você quis, interrompeu Raymond, com um tom firme. E as intenções não significam nada quando o impacto é prejudicial. Você entende isso? Lisa assentiu fracamente com a cabeça, com os olhos baixos. Jeff permaneceu em silêncio, com a expressão tensa. Raymond se voltou para Aisha. Senhorita Harris, como CEO desta companhia aérea, quero assegurar-lhe pessoalmente que isso será resolvido. Iniciarei uma revisão completa de nossos programas de treinamento para garantir que esse tipo de comportamento não seja apenas inaceitável, mas também evitável. Ele fez uma pausa, com o olhar firme. Quanto a esses dois, eles não representarão mais esta empresa, com efeito imediato. A declaração caiu com força, o peso dela silenciando até mesmo o leve zumbido de murmúrios distantes. Os olhos de Lisa se arregalaram e ela deu um passo à frente. Sr. Carter, por favor. Você teve várias chances de corrigir seu comportamento, disse Raymond com firmeza, interrompendo-a. Em vez disso, você dobrou o passo. Esta é a consequência. Aisha exalou lentamente. Seus ombros relaxaram um pouco. Ela não esperava esse nível de responsabilidade, mas ficou satisfeita. Ela se levantou, encontrando o olhar de Raymond com um pequeno aceno de cabeça. Obrigada, disse ela simplesmente. Não apenas por ouvir, mas por agir. Raymond inclinou a cabeça. Obrigado por sua paciência e graça. Lamento que isso tenha sido necessário. Quando Aisha voltou ao seu assento, a atmosfera na cabine parecia mais leve, embora o peso do que havia acontecido ainda permanecesse. Os passageiros a observavam com uma mistura de respeito e curiosidade, mas ela ignorou seus olhares, concentrando-se nas nuvens lá fora, que agora pareciam mais próximas, mais brilhantes e mais pacíficas. A justiça, afinal de contas, não se tratava apenas de consequências, mas de mudança, e hoje ela havia testemunhado ambas. Aisha voltou ao seu assento na primeira classe. A cabine agora estava silenciosa, como se todos os passageiros estivessem prendendo a respiração coletivamente.
Ela se acomodou em sua poltrona com a postura mais calma do que nunca, embora o peso da experiência ainda permanecesse em seu peito. À vista do lado de fora de sua janela, uma extensão infinita de nuvens iluminadas suavemente pelo sol oferecia um pequeno conforto, mas a quietude dentro dela não era fruto da paz. Era a quietude da reflexão, do processamento de tudo o que havia acontecido. Ela deu uma olhada na cabine. Alguns passageiros evitavam seu olhar, fingindo estar absortos em seus livros ou telas, enquanto outros acenavam brevemente com a cabeça em sinal de apoio. Um homem do outro lado do corredor, o mesmo que havia acenado antes, fez um sinal sutil de positivo para ela. Aisha retribuiu com um sorriso fraco e educado, mas não se envolveu mais. Ela não estava procurando validação, estava simplesmente deixando o momento passar. Os comissários de bordo continuaram suas tarefas com um ar de cautela, movendo-se pela cabine como se estivessem pisando em vidro. A comissária de bordo mais jovem, que havia limpado a bandeja de Aisha antes, aproximou-se hesitante, com o rosto rosado de nervosismo. "Senhorita Harris", disse ela em voz baixa com as mãos bem juntas à sua frente. "Posso lhes oferecer alguma coisa? Uma bebida, talvez, ou uma sobremesa? Qualquer coisa que a senhorita queira?" Aisha a estudou por um momento. A garota estava claramente tentando fazer as pazes, embora Aisha suspeitasse que fosse mais por medo do que por empatia genuína. Ainda assim, ela apreciou o esforço. "Obrigada", disse Aisha com firmeza. "Vou tomar uma xícara de chá." A atendente assentiu rapidamente, quase tropeçando em sua ânsia de obedecer. Ela desapareceu na cozinha, deixando Aisha com seus pensamentos. Os minutos foram passando e, aos poucos, a tensão na cabine começou a diminuir. As conversas foram retomadas em voz baixa, os passageiros cuidadosamente voltando à normalidade. Aisha, no entanto, permaneceu quieta, com o olhar fixo nas nuvens lá fora. Ela não estava mais com raiva, não da mesma forma que estava antes. O que ela sentia agora era algo mais complexo, uma mistura de exaustão e triunfo. Ela havia se mantido firme, exigido respeito e testemunhado a responsabilidade, mas a jornada havia cobrado seu preço. O som de passos suaves interrompeu seu devaneio. Ela se virou para ver Raymond Carter ao lado de sua fileira, com uma expressão calma, mas pensativa. "Senhorita Harris", disse ele gentilmente, inclinando a cabeça. "Posso me sentar?" Aisha fez um gesto para o assento vazio à sua frente. "É claro." Raymond se acomodou na cadeira, com a postura relaxada, mas com os olhos atentos, estudando-a como se estivesse avaliando seu estado de espírito. Ele esperou um pouco antes de falar, dando ao momento a gravidade que ele merecia. "Eu queria ver como você estava", disse ele. "Foi um voo difícil." Aisha soltou uma risada suave e sem humor. Essa é uma maneira de dizer isso. Raymond sorriu levemente, embora seus olhos continuassem sérios. "Sei que um pedido de desculpas não apaga o que aconteceu, mas espero que as medidas que tomamos proporcionem algum senso de resolução." "Sim", admitiu Aisha. "Agradeço por você não ter apenas ouvido, mas ter agido. Isso é raro." "Não deveria ser", disse Raymond com firmeza. "Mas entendo seu ponto de vista. Com muita frequência, pessoas em minha posição pedem desculpas sem substância. Sempre acreditei que a responsabilidade é o que diferencia os verdadeiros líderes." Aisha assentiu com a cabeça com o olhar firme. "Não se trata apenas de mim, você sabe. O que aconteceu aqui é um sintoma de algo muito maior. Se não tivesse sido eu, poderia ter sido outra pessoa, alguém que talvez não tivesse a confiança necessária para se manifestar." A expressão de Raymond se suavizou. "Você tem toda a razão, e é por isso que esse incidente não terminará com uma ação disciplinar para 2 funcionários. Por favor, tratarei desse assunto com toda a minha equipe. Políticas de treinamento, supervisão, tudo será examinado." A comissária de bordo mais jovem voltou, colocando cuidadosamente uma xícara de chá fumegante na bandeja de Aisha. Suas mãos tremiam um pouco, mas ela deu um sorriso pequeno e genuíno antes de se retirar. Aisha pegou a xícara, deixando que o calor penetrasse em seus dedos,
fazendo com que ela se sentisse no momento. Raymond se inclinou ligeiramente para trás. Seu tom se tornou mais coloquial. Se me permite perguntar, Sr. Harris, o que lhe deu forças para enfrentar isso com tanta calma? Muitas pessoas teriam reagido de forma diferente. Aisha considerou sua pergunta por um momento, com os olhos distantes. Experiência, disse ela finalmente. Não é a primeira vez que enfrento esse tipo de tratamento, mas aprendi que a raiva por si só não traz mudanças. É importante canalizá-la para algo construtivo, algo que force as pessoas a refletirem. Ela fez uma pausa, tomando um gole de seu chá antes de continuar. E também aprendi que o silêncio pode ser tão prejudicial quanto o ato em si. Se você não o denunciar, estará dando permissão para que ele continue. Raymond assentiu com a cabeça, com um lampejo de admiração em seu olhar. Palavras sábias e verdadeiras. Por um momento, eles ficaram sentados em um silêncio agradável, com o zumbido do avião preenchendo o espaço entre eles. Aisha sentiu-se começando a relaxar, a tensão em seus ombros diminuindo ligeiramente. Raymond não a pressionou mais, respeitando o silêncio tanto quanto ela. Por fim, ele se levantou de seu assento, oferecendo a ela um sorriso pequeno, mas sincero. Obrigado por sua paciência e por compartilhar sua experiência com tanta franqueza. Ela não será esquecida. Aisha inclinou a cabeça. Obrigada por ouvir e por fazer algo a respeito. Raymond assentiu com a cabeça e se virou para sair, mas parou após um passo. Mais uma coisa, Sra. Harris, disse ele, olhando de volta para ela. Agora você tem meu número pessoal. Se encontrar algo assim novamente em um dos meus voos, ou em qualquer outro lugar, não hesite em entrar em contato. Aisha sorriu levemente. Espero não precisar. Eu também, disse Raymond com uma risada, e com isso voltou para a classe econômica. O restante do voo transcorreu sem intercorrências. A cabine finalmente se acomodou em um ritmo de conforto tranquilo. Aisha terminou seu chá, fechou os olhos e se deixou levar por um leve cochilo, com os eventos do dia finalmente ficando em segundo plano. Quando o avião começou a descer, ela sentiu uma sensação de clareza, não apenas sobre o que havia acontecido, mas sobre o que isso significava. Não se tratava apenas dela, mas de inúmeras outras pessoas que talvez enfrentassem as mesmas batalhas silenciosas, as mesmas injustiças sutis. E se tratava de garantir que essas batalhas não passassem despercebidas ou não fossem contestadas. Quando o avião aterrissou, com as rodas deslizando na pista com um suave estrondo, Aisha abriu os olhos e observou a cidade abaixo. Parecia um novo começo, um passo à frente. O voo havia terminado, mas a jornada rumo à mudança estava apenas começando. A ponte de embarque estava silenciosa quando Aisha desceu do avião, com sua bagagem de mão pendurada no ombro. O zumbido do aeroporto enchia o ar, mas ela mal o notou, pois sua mente ainda estava processando os eventos do voo. A calma que ela sentia agora não era triunfante, era reflexiva, um reconhecimento silencioso de que batalhas, como a que ela havia enfrentado, nunca acabavam de fato. Ainda assim, havia satisfação em saber que essa batalha havia sido travada e vencida com dignidade. Enquanto caminhava em direção ao depósito de bagagens, o celular de Aisha tocou suavemente em seu bolso. Ela o puxou e encontrou uma mensagem de seu marido, Samuel. Aterrissou em segurança. Ligue para mim quando puder. Raymond acabou de me ligar. Ele está impressionado com a forma como você lidou com as coisas. Orgulhoso de você, como sempre. Aisha se permitiu um pequeno sorriso antes de guardar o telefone. Ela não estava com vontade de contar a história ainda. Haveria tempo para isso mais tarde, quando ela estivesse em casa e pudesse desvendar completamente o peso emocional do dia. Por enquanto, ela só queria respirar, existir no silêncio que se seguiu. Enquanto isso, de volta à sede da companhia aérea, Raymond Carter estava sentado em seu escritório, digitando um memorando detalhado para sua equipe executiva. O assunto era simples, mas incisivo. Plano de ação para a equidade e profissionalismo dos passageiros. No e-mail, ele descreveu os eventos do voo, omitindo nomes, mas não detalhes.
Ele exigiu mudanças imediatas, treinamento obrigatório de inclusão para todos os funcionários, canais de denúncia anônimos para os passageiros e uma política de tolerância zero para comportamentos discriminatórios. Ele também acrescentou uma nota de reflexão pessoal, enfatizando a importância de liderar pelo exemplo. Antes de enviar o e-mail, ele fez uma pausa, olhando para a pequena nota adesiva em sua mesa. Nele estava o nome de Aisha, sublinhado 2 vezes. Ele pensou em sua força calma, em sua determinação inabalável e em como ela havia forçado um acerto de contas sem levantar a voz. Ela o lembrou de que liderança não era apenas administrar uma empresa, mas também estabelecer um padrão. De volta ao aeroporto, Lisa e Jeff foram acompanhados até um pequeno escritório, onde a papelada da demissão imediata estava esperando. Nenhum dos dois falou enquanto o representante do RH explicava os termos de sua demissão. As mãos de Lisa tremiam quando ela assinou os documentos, com a mente acelerada pela descrença e pelo arrependimento. Jeff, estoico como sempre, não disse nada, mas sua mandíbula cerrada denunciava sua frustração. Ao saírem do escritório, Lisa olhou para o terminal movimentado. Seu olhar pousou brevemente em Aisha, ao longe. Uma onda de algo inominável. Vergonha, raiva, talvez ambos, a invadiu, mas ela não se aproximou. Não havia mais nada a dizer. Aisha ficou na calçada esperando o serviço de seu carro. O céu estava começando a escurecer, a luz do início da noite lançando longas sombras na calçada. Um sedã preto elegante parou e o motorista saiu para abrir a porta para ela. "Senhorita Harris?" perguntou ele com uma voz educada. "Sim, obrigada", respondeu ela, entrando no carro. Enquanto o veículo se afastava do aeroporto, Aisha se recostou no assento, deixando os olhos se fecharem brevemente. Ela pensou sobre o voo, sobre Lisa e Jeff, sobre Raymond Carter e sua promessa de mudança. Pensou nas inúmeras pessoas que enfrentaram as mesmas agressões sutis que ela havia sofrido e na importância de responsabilizar os sistemas, não apenas os indivíduos. Ela não era ingênua. Sabia que sempre haveria outra luta, outro momento em que teria de escolher entre o silêncio e a ação. Mas também sabia que estava pronta. Quando o horizonte da cidade começou a ser visto, iluminado pelo crepúsculo que se aprofundava, Aisha abriu os olhos e sorriu levemente para si mesma. As mudanças não eram rápidas nem fáceis, mas começavam em algum lugar e, às vezes, começavam a 35 mil pés de altitude. E assim, a justiça foi feita, não com palavras em voz alta, mas com força silenciosa, e a crença inabalável de que a dignidade é importante. Essa história é um poderoso lembrete de que enfrentar o preconceito, por mais sutil que seja, pode levar a mudanças reais. Se você achou essa história inspiradora, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar suas ideias abaixo. E não se esqueça de clicar no botão de inscrição e ativar as notificações para nunca perder mais histórias como essa. Histórias que desafiam, inspiram e estimulam conversas importantes. Obrigado por assistir e vejo você na próxima. A comissária de bordo se recusa a pedir desculpas a uma mulher negra e 5 minutos depois é demitida pelo CEO da companhia aérea. Em um voo aparentemente comum, um único momento de injustiça desencadeou uma cadeia de eventos que ninguém a bordo poderia ter previsto. Uma mulher negra, calma e inabalável, viu-se no centro de uma tempestade silenciosa, uma tempestade que levaria a um confronto com a autoridade máxima da companhia aérea. O que aconteceu em seguida deixou uma cabine inteira atônita e causou um choque na própria base da empresa. Antes de começarmos, de onde você está assistindo hoje? Diga-nos nos comentários. Se você gosta de histórias inspiradoras de resiliência e justiça, não deixe de clicar no botão curtir, compartilhar este vídeo e se inscrever para receber mais histórias incríveis. Seu apoio nos ajuda a compartilhar essas histórias impactantes com um número ainda maior de pessoas. Agora, vamos ao que interessa.